Olá, meus irmãos, sou Norberto Peixoto, estou falando do grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade. O fim do ano se aproxima e esta é uma data que aumenta consideravelmente o fluxo de pessoas que buscam um agrupamento mediúnico espiritualista de Umbanda. Particularmente aqui na nossa agremiação, é a época do ano que mais se intensifica o movimento e das pessoas buscando um auxílio, um aconselhamento espiritual. Dentro desta época que nós estamos vivendo, eu elegi o tema de hoje. Nós vamos falar sobre ética no aconselhamento espiritual. Vamos começar abordando o assunto partindo de uma premissa que nós observamos, digamos assim, que é comportamento comum daqueles que vêm buscar auxílio espiritual, que é vir procurar a Umbanda acreditando que os seus médiuns, através dos espíritos, resolverão todos os problemas. Via de regra, é este anseio que nós observamos naqueles que batem a nossa porta, principalmente pela primeira vez. Que estar à frente de um médium com a sua consciência alterada, com uma entidade espiritual, que isso vá resolver todos os seus problemas. Não? Primeira premissa básica. Segunda, as pessoas gostam de adivinhação. E tudo que vem do sobrenatural, que mexe com a adivinhação, encanta e enche os olhos. Então, duas expectativas que preponderam de uma maneira geral. Obviamente não podemos generalizar, não são todos os consulentes, mas a maioria. Dois comportamentos que nós, enquanto um olhador, enquanto estamos de dentro da comunidade, que vivenciamos os ritos, as liturgias, observamos. Esperar, primeiro comportamento equivocado a nosso ver, esperar que o médium vai resolver todos os seus problemas através dos espíritos que o assessoram. Segundo, a segunda postura equivocada, achar que a adivinhação, que o intercâmbio com o sobrenatural, com os mundos dos espíritos, tem que vir acompanhado de adivinhação. Afirmamos que aconselhamento espiritual, no caso da Umbanda, que nós praticamos no grupo de Umbanda Triângulo da Fraternidade, que é uma casa que se move e tem como ideal principalmente o aconselhamento espiritual através das engiras de Umbanda, com caboclo, com preto velho, com Exu, com cigano, com Oriente e as demais entidades que comparecem. Aconselhamento espiritual não é adivinhar e falar tudo que a pessoa quer ouvir para impressioná-la. O pessoal se impressiona com a adivinhação, e quando a entidade, o médium, não adivinha, dizem que tem um axé fraco, que não era aquilo que esperava, e muitas vezes ficam com um semblante errado, fechado, e saem brabos, saem com raiva do aconselhamento. Nós não gostamos de chamar de consulta espiritual, porque eu acho que consulta é da medicina da terra, são dos profissionais da saúde. Aconselhamento. Então nós fomos, para nós não cairmos no risco de uma generalização, obviamente não é toda a adivinhação que não tem ética. Eu aprendi com Roger Feraldi a arte divinatória com ele dos búzios, e Roger Feraldi jogou por mais de 45 anos com muita ética, com muito fundamento, com muito preparo. Então nós fomos buscar na sabedoria de Fá, na sabedoria dessa arte divinatória de Urumilá, fomos buscar um pouco do conhecimento ético que o babalaô africano genuíno, de fato e de direito, se move dentro da sabedoria de Urumilá e Fá, do oráculo da cosmogonia Nagô. Então nós vamos ler alguns fundamentos para a gente ver que mesmo a arte divinatória de fato e de direito se move por um conjunto de ética
bem estratificado e que sustenta os valores espirituais no aconselhamento, o que não é diferente para o médium mediunizado, incorporado num terreiro de Umbanda, porque o aconselhamento, em alguns momentos, ele tem traços da arte divinatória, que naqueles casos que o consulente não está se percebendo, não consegue se perceber-se, e é necessário, por caridade, por amor, através da informação da entidade espiritual, apontar muitas vezes o caminho que ele não está enxergando. Claro que daí ele, através do seu esforço, da sua vontade, dar os passos para ir de encontro a esse caminho e persegui-lo. Vamos ler alguns mandamentos da sabedoria de Fá dentro da arte divinatória do Opelei Fá e do que ficou no Brasil, que é o jogo de búzios. O sacerdote olhador que faz o aconselhamento não deve enganar o seu semelhante acenando com conhecimentos que não possui. O sacerdote não deve dizer o que não sabe, ou seja, passar ensinamentos incorretos e que não têm sido transmitidos pelos mais velhos. É necessário conhecimento verdadeiro para a prática da verdadeira religião. Para ser um sacerdote de Fá, um olhador dessa arte divinatória, são necessários inúmeros atributos morais, intelectuais, procedimentos e principalmente vocação. A simples iniciação de um profano, desprovido desses atributos básicos e essenciais, não o habilita como sacerdote legítimo e legitimado. Da má interpretação e inobservância desses mandamentos resulta a grande quantidade de maus sacerdotes que proliferam hoje em dia dentro do culto de Orumilá. Aí observa-se a diferença entre ser babalaô e estar babalaô. Aquele que se submete à iniciação, visando tão somente o status de babalaô, jamais será um verdadeiro sacerdote de Orumilá. Estará babalaô, cargo adquirido pela iniciação, mas jamais será um babalaô de fato e de direito, condição imposta pela vocação, dedicação e desprendimento. Cabe ao sacerdote que procede à iniciação escolher com muito critério aqueles que são realmente dignos do sacerdócio. Hoje nós verificamos, veja bem, gente, isso aqui é a ética, interpretação dentro da sabedoria de Orumilá e Fá. Esses dias escutei falar um sacerdote nigeriano comentando que a formação de um babalaô, ou seja, aquele que vai jogar e vai interpretar o que o Orumilá está dizendo na arte divinatória, leva em torno de 16 anos para que ele consiga ter vivenciado e memorizado todos os odus e os desdobramentos que isso dá na leitura e na orientação que tem que se dar para aquele que busca a sabedoria de Fá ou esta arte divinatória. E hoje nós vivemos uma época da banalização do sacerdócio no sentido de banalização das iniciações. Iniciações rápidas, iniciações muitas vezes feitas à distância. Não temos nada contra cursos. Eu acho que todo e qualquer buscador deve buscar o conhecimento e os cursos aí estão para virem suprir muitas vezes esse anseio de conhecimento. Mas a iniciação sem a vivência e o tempo para dar essa solidez faz com que a gente acabe sendo mal formado, e isto vale para o médium. O médium que trabalha com aconselhamento na Umbanda, ele tem que ter uma formação ética, moral, e que o tempo dá essa vivência para ele, para que ele consiga orientar, aconselhar com respeito e com ética aqueles que procuram a orientação espiritual. É inadmissível que um sacerdote se utilize do seu poder e do seu conhecimento religioso para em proveito próprio induzir o erro àqueles que o seguem. Uma das mais importantes funções do sacerdote é orientar seus discípulos, conduzindo ao caminho correto, ao encontro da boa sorte, de acordo com os ditames estabelecidos pelo Odu pessoal de cada um e pelos orixás regentes da cabeça. Quem chega aos pés de Orumilá
Para consultar seu oráculo em busca de soluções, deve ser orientado corretamente, independente do interesse daquele que olha e dá as orientações. A pessoa que chega com um problema deve ter seu problema solucionado e não vê-lo acrescentado de outros criados artificialmente com o fito de proporcionar a quem dá a consulta vantagens financeiras ou possibilidade de conquistas e abusos. Hoje a gente percebe muitas vezes promessas de soluções rápidas, 3, 7 dias, resolve qualquer problema, e muitas vezes no momento de dor, de sofrimento, aquele que busca o auxílio, ele é abusado espiritualmente, no sentido que cobram exorbitantemente dessa pessoa, prometendo solução rápida e soluções mágicas desse intercâmbio com o mundo sobrenatural, objetivando tão somente o lucro e a moeda fácil. Infelizmente isso está acontecendo e isso contraria a sabedoria de Orunmila Ifá, a sabedoria que vem do panteão Nagô da antiga África. O sacerdote não pode, em nenhuma condição, utilizar-se de falsos recursos, fornecendo coisas sem validade religiosa como elementos de segurança ou de culto. O que acontece muito hoje é se passar trabalhos, se elencar uma série de elementos e de materiais que precisam ser comprados em cima de uma pseudo-adivinhação para dizer, dar a impressão que se está fazendo um trabalho forte e a partir daí uma cobrança exorbitante em cima daquele que está buscando. Obviamente que cada um encontra dentro da lei da afinidade aquilo que ele almeja, mas cabe a nós esclarecermos, orientarmos, que fique o sinal de alerta, meu irmão, que da ética e da idoneidade daqueles que são olhadores, são daqueles que fazem o aconselhamento, daqueles que dirigem uma agremiação que tem na fachada o nome de Umbanda. Os procedimentos litúrgicos devem ser integralmente observados e a ninguém cabe o direito de fazer isto por aquilo, ou seja, para impressionar, se usar do artifício de uma falsa adivinhação para encher os olhos daquele que busca um auxílio e a partir daí, em vez de fazer aquilo que de fato deveria ser feito em termos de aconselhamento e até de elementos de rito propiciatórios para que a pessoa se fortaleça energeticamente, acaba fazendo um outro tipo de trabalho para impressionar e objetivando tão somente o ganho pecuniário, o ganho financeiro. Então vejam vocês que nós não podemos cair numa generalização. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falarem que a arte divinatória e tudo que viria da adivinhação não seria bom. Não é verdade. Temos que ter o equilíbrio e temos que saber enxergar a seriedade e a idoneidade daqueles que se utilizam dessas artes divinatórias, principalmente em nome da religião, em nome da Umbanda e dos orixás. Complementando esse vídeo para não ficar por demais extenso, o que nós observamos hoje que muitos dos que chegam buscando auxílio numa casa de Umbanda acabam estando cegos pelos desejos inferiores e de satisfação imediata dos seus apelos mundanos, doa a quem doer, e mal percebem que muitas vezes estão com o psiquismo abalado, descontrolado e, na maioria das vezes, acompanhado de espíritos levianos e astutos do astral inferior. Quando você buscar auxílio, meu irmão, procure primeiro se perceber como você está, de que maneira você está buscando esse auxílio no imediatismo, num falso senso de urgência, e lembre que aconselhamento espiritual, ele não é adivinhação chula e barata, fenomênica, e que existe uma ética espiritual, existe um amparo espiritual inserido dentro de uma relação de causa e efeito, que parte da premissa que todo efeito tem uma causa geradora. Se não
modificarmos as causas, não modificaremos os efeitos. E, preponderantemente, as causas dos efeitos que não são bons em nossas vidas, nos levam a sofrer, estão dentro de cada um de nós pela lei de afinidade. Muita paz, muita luz, axé de todos os orixás, até a próxima oportunidade.